basicamente o Partido Comunista mais antigo do Brasil, o PCB. Desde 1920 nós temos documentos ligados à existência do PCB. Em 1917 nós temos a Revolução Russa. Veja que em 1917, portanto 3 anos depois, nós já temos o comunismo implantado no Brasil. Precisamente 3 anos depois. Portanto, a história do comunismo no Brasil acompanha praticamente toda a República. Em 1945, com a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos uma grande reformulação do comunismo internacional. Na década de 70, nós tivemos uma outra grande reformulação do comunismo internacional, que futuramente estará diretamente conectada com a chamada queda do Muro de Berlim. Existe este livro aqui, O PCdoB em São Paulo, documentos de 1974 a 1981. Portanto, nós estamos em pleno regime militar. Não havia ainda a redemocratização. Este livro é publicado em 1982. Quem é a grande cabeça do PCB no Brasil? Luiz Carlos Prestes, que acompanha toda a trajetória republicana em relação a isso. Luiz Carlos Prestes, esse livro coloca que na década de 70, o comunismo brasileiro está enfrentando uma crise interna. E eles atribuem isso ao desmantelamento que o regime militar faz do processo. Em parte é verdade, em parte não é verdade, porque o comunismo internacional estava se reorganizando. Esses documentos são importantes porque fala precisamente da centralidade que São Paulo passa a assumir a partir daquele momento. E o que mostra perfeitamente a documentação? Havia uma crise interna no PCB. Essa crise interna é de tal forma que a autoridade do Luiz Carlos Prestes estava sendo questionada, porque já havia uma determinação do PCB de assumir cargos precisos dentro da política, de aparelhar a política e de aparelhar o sistema educacional brasileiro e aparelhar o sistema econômico. E o Luiz Carlos Prestes tinha algumas ressalvas em relação a isso, uma visão um tanto quanto discordante. Dentro daquele cenário, o PCB começa a ter uma divergência interna e eles passam a gestar, a trabalhar com a possibilidade de haver a criação de uma outra liderança. E o PT já aparece aqui e o Lula também. É muito curioso porque a partir da década de 80, o que é o PCdoB? É o partido de esquerda mais antigo do Brasil. Mas, se é o partido de esquerda mais antigo do Brasil, por que o PT é que assume a centralidade? O PT passa a assumir a centralidade a partir da década de 80, quando há um desmonte dentro do PCdoB, por conta de algumas questões internas, e de uma estratégia de reorganização do comunismo internacional, aonde estava o partido, as esquerdas internacionais iam caminhar para outro sentido e precisava de criar uma liderança mais antenada, digamos assim, com o novo cenário político internacional. Este livro é muito importante por vários aspectos. Uma das figuras centrais do comunismo brasileiro, junto com o Prestes, vem a ser precisamente Carlos Marighella. Os artigos aqui falam que precisamente esta reorganização do comunismo no período do regime militar, a transformação do Partido Comunista, a força do Partido Comunista e a reorganização do Partido Comunista será feita com o apoio expresso do MDB. O que é o PMDB hoje? É o MDB antigo. O que é o MDB antigo? É o PCB. Qual é a grande estrela do MDB? Ulisses Guimarães, aquele precisamente que é um dos grandes autores da Constituição de 88. Na década de 70 e de 80, Fernando Henrique Cardoso, financiado pela Fundação Ford e pela Fundação Rockefeller, junta-se e faz um acordo com Ulisses Guimarães para a criação de um outro tipo de esquerda dentro do cenário político brasileiro. E a partir daquele momento cria-se o que hoje a gente entende como PMDB. Então a esquerda brasileira ela tem duas frentes de atuação a partir da década de 70 e de 80, que atuam como se fosse a dupla face de uma mesma moeda. Uma frente vai ser criada, oficializada em 1982, o chamado Diálogo Interamericano, onde o Fernando Henrique Cardoso faz parte. Em 1989 existe a queda do Muro de Berlim. Em 1989 existe a chamada Conferência de Havana, onde há a reorganização de toda a América Latina e decide-se naquela Conferência de Havana que Lula vai assumir a liderança da esquerda nacional, com apoio do Fernando Henrique Cardoso. Em 1990 existe a fundação do Foro de São Paulo, no Brasil. Em 1993 é feito na Universidade de Princeton o chamado Pacto de Princeton entre Fernando Henrique Cardoso e Lula da Silva, onde o Fernando Henrique Cardoso se predispõe a apoiar e a preparar o terreno para a esquerda que Lula traria. Este livro aqui fala várias coisas desse cenário e tudo aquilo que eles decidem em ata é precisamente cumprido. A esquerda nacional
sempre falou que o comunismo brasileiro não tinha nenhuma ligação com fatos internacionais. Entretanto, existe uma outra situação curiosa. Este livro aqui, O Terrorismo Intelectual de 1945 aos Nossos Dias, de Jean Sévillat, tem um capítulo do livro, Uma Revolução nos Trópicos, é muito conveniente. Fala de uma estratégia de Stalin, de uma estratégia da Rússia na década de 50, que é lançada pela França, pelo jornal L'Observateur, e em 14 de agosto de 1952 é lançado um artigo onde esse artigo fala da criação de um termo chamado Terceiro Mundo. A partir da criação desse termo Terceiro Mundo, a Rússia passa a financiar via bancos internacionais, ligados ao que futuramente será conhecido como Diálogo Interamericano. A Rússia passa a financiar projetos ligados a toda a agenda de esquerda. Esses projetos passam a ser financiados por entidades, organizações, fundações, etc. tal. Daí a Fundação Ford, a Fundação Rockefeller e outras tantas fundações que passam a financiar uma agenda esquerdista internacional. Faz parte do financiamento e da construção desta nova agenda esquerdista a partir da década de 50, a criação das palavras Terceiro Mundo, trazer para a esquerda o argumento de que existe um mundo excluído dos países ricos, então você cria uma polarização de países pobres com países ricos, e a esquerda apropria-se, necessita para criar esta nova vertente de começar a falar que os povos latino-americanos têm uma relativa importância e que, notadamente, as tribos indígenas e a ecologia têm uma importância fundamental. Então isso tudo faz parte de uma agenda que a esquerda futuramente vem a defender. Existe um outro livro, de Jacques Bergier, A Terceira Guerra Mundial Já Começou, na página 89, Bergier foi um terrorista francês e foi um homem ligado diretamente aos serviços de espionagem. Jacques Bergier fala que o ataque de Estocolmo cumpre os planos estabelecidos numa obra do brasileiro Carlos Marighella, abatido pela polícia brasileira em 1969. Essa obra chama-se Mini Manual da Guerrilha Urbana. É agora estudada muito atentamente por todas as polícias da Europa e também pelos grupos terroristas. Jacques Bergier fala que essa obra do Marighella vem a ser uma obra central na disseminação do terrorismo internacional. Esse livro de Jacques Bergier é da década de 70, portanto, o Muro de Berlim não havia caído. Não existia nenhum desses cenários ligado ao ISIS, ao ETA, a esses grupos terroristas internacionais, nada. E ele já fala claramente que a nova forma de guerra internacional da esquerda vai ser precisamente a guerra de terrorismo, onde sucessivamente você vai abolindo as fronteiras dos países. Essa é uma chamada de atenção que o professor Jorge Boaventura faz também no Brasil. Então nós temos todo esse cenário. A esquerda, a partir de 1989, estabelece que o Lula será o líder das esquerdas nacionais. Então o PCdoB desaparece e aparece o PT. E por trás do PT existe o PSDB. Então eles funcionam dentro de um processo simbiótico, uma dupla face de uma mesma moeda. Por que o Luiz Carlos Prestes vai ser colocado de lado? Porque a esquerda pretendia efetivamente tomar posse, fazia parte, porque eles estavam perdendo na Europa, em muitos lugares, e eles precisavam de criar uma outra agenda, e essa agenda era a agenda de dominação das Américas como um todo, seguindo até os Estados Unidos, indo até os Estados Unidos. Então eles precisavam de criar um núcleo de atuação e de tomada de poder político. Eles iam fazer isso como fez a China, como fez a Rússia, assassinando civis em massa? Claro que não poderia mais fazer isso. Então como é que eles iam fazer? Através de mecanismos legais. Era preciso criar partidos políticos, fatiar esses partidos políticos em inúmeros partidos políticos, jamais falar que você pertence ao comunismo e sempre falar que você é de esquerda, que você está defendendo a minoria e criar agendas que teoricamente dizem respeito a essas minorias, defender bandeiras que teoricamente dizem respeito a essas minorias que eles passam a criar e a estabelecer a partir deste artigo do L'Observateur. A Sorbonne, na França, muito pouca gente sabe, é um dos grandes centros apoiadores do comunismo internacional. Sempre foi. A França, a Bélgica e a Suíça. São 3 países no cenário europeu altamente coniventes e produtores e financiadores do mecanismo da esquerda internacional. Ficou estabelecido que seria proibido, então, a esquerda latino-americana assumir-se como comunista. Ela assume-se como esquerda. Entretanto, isso é um neologismo, porque há precisamente 3 tipos de esquerda somente: nazismo, fascismo e comunismo. Isso mesmo, o nazismo é um regime de esquerda
Ao contrário do que te ensinam, nem o nazismo nem o fascismo são regimes de direita. Aliás, é a direita da esquerda. Quando o PT, o PSDB, o PDT, o PCdoB, quando a rede da Marina Silva assumem-se como esquerda, eles são que tipo de esquerda? Eles são comunistas, nazistas ou fascistas? Então essa gente nunca assume verdadeiramente o que eles são e mascaram-se como esquerda, porque se eles falarem verdadeiramente o que eles são, eles estarão corroborando aquilo que os militares sempre falaram. E eles estarão assumindo, literalmente, a ligação internacional clara e distinta que existe entre o comunismo brasileiro e toda a rede comunista internacional, porque a rede comunista brasileira nunca esteve dissociada da rede comunista internacional. Como é que essa gente vai fazer para tomar o poder? Então eles ganham as eleições, eles fraudam as eleições. Há uma outra estratégia atualmente, é fraudar as eleições através de urnas eletrônicas. Esta é a razão pela qual as urnas eletrônicas estão sendo colocadas, disseminadas por toda a América Latina, e a esquerda se perpetua. E por que eles fatiam em vários partidos? Exatamente para que a população não perceba que é o mesmo movimento comunista, alternando-se no poder através de partidos aparentemente distintos. O que está acontecendo agora no Brasil? Quando o PT sair, tenham vocês a certeza absoluta que o comunismo brasileiro reorganizar-se-á. Então, não tenho dúvidas que o PT, que o PSDB e o PMDB sairão juntos desse processo, conclamarão a população para criar uma agenda em prol do desenvolvimento, farão um apelo à população brasileira para que o Brasil se una de novo para levantar o país. Não se enganem, não se deixem enganar, é a mesma gente. Nós precisamos de tirar todo esse pessoal do poder. Este livro aqui, o PCdoB em São Paulo, fala claramente as linhas de atuação que eles tomariam. Eles tomariam um partido político, eles tomariam as universidades, eles tomariam a mídia. Eles fizeram precisamente isso. O Lula, quando assumiu o poder, numa canetada, colocou 40 mil membros de todos os partidos comunistas brasileiros para tomar conta do Estado. Hoje existem por volta de 200 mil comunistas dentro do Estado brasileiro. É isso que se chama o aparelhamento do Estado. O problema não reside em tirar o PT do poder. O problema reside, entre outras coisas, em desaparelhar o Estado, em recuperar as instituições educacionais brasileiras e em desaparelhar a mídia brasileira. Porque é através do silêncio cúmplice da mídia e é através do silêncio das universidades que essa gente tem se mantido. É muito fácil entender. Por que eles querem o poder político? Porque é através da política que você cria as leis. Criando as leis, a revolução será feita de uma forma silenciosa, porque a lei é um mecanismo legal, não pode ser questionado. As universidades são centros produtores de conhecimento. O que você permite que a universidade produza passa a ter lei de verdade, porque hoje o meio acadêmico é um grande centro produtor de poder. E a mídia trabalha juntamente dentro desse cenário, simplesmente fazendo uma cortina de fumaça em todo esse processo, não indo profundamente em absolutamente nada. Então, o povo tem que estar na rua sim, e entendam que não nos basta, e não é o primeiro momento, será o momento mais fácil, inclusive, quando o PT sair do poder. O PSDB não pode assumir, o PMDB não pode assumir, e nenhum desses partidos comunistas podem assumir. Quais são os partidos comunistas catalogados no Foro de São Paulo? PDT, PCdoB, PCB, Partido da Pátria Livre, PPS, PSB, do Eduardo Campos e PT. São esses hoje os partidos ligados diretamente ao Foro de São Paulo. Isso é absolutamente ilegal pela legislação brasileira e todos esses partidos têm que ter o seu registro político cassado. Mais importante do que tirar a Dilma Rousseff do poder é efetivamente desaparelhar o Brasil. Eis o trabalho que cabe a nós, cidadãos brasileiros, entendermos a profundidade daquilo que o comunismo moderno chama-se de revolução cultural gramsciana. Se nós não entendermos isso, nós não daremos conta de lidar com este monstro que é o comunismo internacional. Para finalizar, não pensem que o comunismo é um sistema político. O comunismo é uma outra coisa que age através da política, age através da religião, age através da economia e age através da educação. As raízes daquilo que nós chamamos comunismo podem ser vistas e são perfeitamente catalogadas e detectadas desde o século XII, através de um movimento chamado os heresiarcas messiânicos. Esperamos que tenha clareado um pouco mais para vocês.